bastante importante para oncologia, para oncohematologia e também para a clínica médica no cenário hospitalar, né? Então, nos hospitais privados, nos hospitais de maior complexidade, onde tem transplante, onde tem quimioterapia, a gente sempre, eventualmente em plantões, o pessoal que está na clínica médica vai se deparar com essa situação de neutropenia febril. Matheus, vocês são todos estudantes? São todos alunos da Liga? Quem é que seria? O curso é aberto, mas praticamente todos são profissionais da área da saúde ou estudantes da área da saúde. Perfeito. Então, não sei se vocês definiram alguma forma da gente interagir, mas da minha parte podem ficar livres para interromper, perguntar alguma coisa, ou se no final quiserem fazer questionamentos, podem ficar totalmente à vontade, tá? Com licença, professor, a gente separou um formulário do Google, que os alunos podem acessar via link e podem enviar as dúvidas. Aí a gente separa um momentinho no final da aula, se houver dúvidas, para a gente conversar sobre isso. Perfeito. Obrigado. Então vamos lá, vamos começar. Então, vou começar mostrando aqui um caso clínico, né? Uma paciente de 23 anos, psicóloga, natural procedente de Fortaleza, chega à emergência e a queixa principal dela é febre, né? Ela tem um histórico de linfoma de Hodgkin, estágio 4BX, significa que é um estágio avançado. Ela iniciou o tratamento quimioterápico há 12 dias, né, com o protocolo BACOP, ela está no primeiro ciclo de quimioterapia e procurou pronto atendimento com febre de 38,3 graus e sintoma de fadiga, né? Não tinha nenhuma queixas, não tinha nenhuma comorbidade prévia, estava usando prednisona, omeprazol, alopurinol e o GCSF, que é o fator estimulador de colônia granulocítica, né, que ajuda a aumentar os neutrófilos via subcutânea. Não era fumante, não bebia, não fumava. Exame físico dela, ela chegou consciente e orientada, porém hipotensa, taquicárdica, né, PA de 80/60, frequência cardíaca 112, perfusão periférica lentificada, hipocorada, com frequência respiratória aumentada, desidratada, e em orofaringe, provavelmente deveria ter mucosite grau 1, provavelmente hiperemia, né? Na mucosa, que isso significa algum grau de quebra de barreira, né? O exame físico era normal, e essa paciente tem como hipótese diagnóstica linfoma de Hodgkin quimioterapia, fez um pico febril com hipotensão, que pode ser um sinal de instabilidade hemodinâmica, e aí a gente pode estar diante de um quadro de neutropenia febril. Quando a gente está diante de um quadro de neutropenia febril, a gente tem que ter em mente que é uma situação ameaçadora à vida, né? Então, existe uma mortalidade elevada associada à neutropenia febril, se não for adequadamente tratada, né, e rapidamente tratada, chegando a em torno de 50% em casos de pacientes que chocam, né? Então, é uma entidade que a gente precisa saber reconhecer e tratar rapidamente, né? Então, considerando que essa paciente fez quimioterapia há 12 dias, a gente vai sempre ter que pensar em neutropenia febril. Até que se prove ao contrário, um paciente que está em tratamento quimioterápico e apresenta febre, a gente tem que excluir neutropenia febril pelos motivos que eu já falei, que é uma situação potencialmente grave, que pode levar ao risco de vida. Então, essa paciente tem como hipótese neutropenia febril, e a causa dessa febre, até que se prove ao contrário, a gente tem que considerar a possibilidade de ser infecciosa, né? Então, a gente depois vai discutir um pouquinho mais como abordar esse caso, né? Então, a neutropenia febril é um efeito adverso grave em pacientes com neoplasias hematológicas em quimioterapia, né? Como eu já falei, quando a neutropenia febril se instala, ela pode ter uma rápida progressão, com complicações que colocam em risco a vida do paciente, e o reconhecimento dessa entidade e você intervir é uma ação que tem que ser precoce. Então, quando você identificou um paciente neutropênico febril, você tem que iniciar imediatamente antibiótico-terapia empírica de amplo espectro, até que se prove ao contrário, né? Empírico mesmo, até que a gente interprete que a febre é de uma outra causa que não seja a neutropenia febril, presumivelmente infecção, né? Então, como é que é a definição? Essa definição, os guidelines
um guideline americano, é a temperatura oral maior do que 38,3 ou temperatura oral maior do que 38 por mais de 1 hora. Nós aqui no Brasil não temos o hábito de fazer a temperatura oral, então a gente considera a temperatura axilar maior ou igual a 37,8 graus. Né? Então é um paciente que tem febre associada a uma contagem de neutrófilos menor do que 500. Então a definição de neutropenia é contagem absoluta de neutrófilos menor que 500, mas para um paciente ser neutropênico febril, ele precisa ter a temperatura axilar maior do que 37,8 e ter uma neutropenia grave, ter menos de 500 neutrófilos, ou se eu presumo que esse paciente chegará a esse nível de neutrófilos nas próximas 48 horas. Como é que eu sei isso? Pela quimioterapia que eu fiz. Então, a gente, na hematologia, quando a gente está tratando um paciente, existe o que a gente chama de cinética da medula óssea. Quando a gente faz uma quimioterapia intensa, esse paciente, ele tem um potencial, dependendo da quimioterapia, de ter neutropenia. Então, essa neutropenia vai se instalar ali 7 a 10 dias após o início da quimioterapia e vai ter um nadir, ou seja, vai ter um pico inferior, a neutropenia será mais grave no 14º dia após a quimioterapia. E após o 14º dia, esse paciente vai ter uma recuperação neutrofílica, do ponto de vista medular, uma recuperação do setor granulocítico, até que ele recupere neutrófilo no centro periférico e ele deixe de ser neutropênico. Né? Então, essa é a cinética da medula óssea. Então, baseado nessa cinética, se um paciente fez quimioterapia há 7 dias, está com 1.000 neutrófilos e teve febre, provavelmente nas próximas 48 horas, essa contagem de neutrófilo pode cair, e mesmo acima de 500 neutrófilos, porque ele fez quimio há 7 dias, eu sei que ele está em curva descendente da cinética da medula, eu considero ele um paciente neutropênico febril. E um paciente com neutropenia profunda é aquele que tem menos de 100 neutrófilos. Esses pacientes têm um risco maior de ter febre, aqueles que atingem uma contagem inferior a 100 neutrófilos, e por um tempo prolongado, maior do que 7 dias, esses pacientes a gente considera neutropênicos profundos e prolongados. Então, resumindo, qual é o conceito de neutropenia febril? São pacientes que têm menos de 500 neutrófilos, ou eu prevejo, pelo tratamento que ele fez, que ele chegará a menos de 500 neutrófilos em 48 horas, e apresentou um pico febril, temperatura axilar maior do que 37,8. Né? Como eu já falei, o paciente que tem neutropenia profunda e prolongada, que a gente prevê que ou ele realmente tem menos de 100 neutrófilos por mais de 7 dias, isso é feito do tratamento que a gente faz, né, quimioterápico, como uma indução de leucemia aguda, por exemplo, ele tem um maior risco infeccioso, ele tem um maior risco de fazer febre. Né? E o nadir da quimioterapia geralmente é no 14º dia, né, como eu já falei. E esses pacientes, eles podem ter um quadro clínico atenuado. Eles podem ser oligossintomáticos. Por quê? Porque pela própria neutropenia, eles podem não exibir sinais flogísticos, sinais clínicos muito relevantes de infecção e ter apenas a febre e queda do estado geral. Né? Então, muitas vezes, principalmente em relação a catéteres, quando o paciente tem uma infecção de catéter de estado neutropênico, a gente não espera que ele faça uma secreção purulenta no catéter. A gente não espera que, se ele tiver uma infecção respiratória, que ele faça uma consolidação, uma imagem radiológica mais exuberante, justamente porque ele tem uma queda da imunidade inata, que são células responsáveis por essa fagostose, produção de citocinas e a formação desses sinais flogísticos em sítios de infecção. Então, o paciente ele pode estar neutropênico e ter apenas febre, né, sem maiores sinais de risco. Então, assim, qual é o principal mecanismo da neutropenia febril? A gente tem que pensar nos compartimentos da imunidade que a gente tem. Então, a gente tem a imunidade inata e a gente tem a imunidade adaptativa, que é dividida em imunidade humoral e imunidade celular. Né? Então, a imunidade humoral, ela vai atuar na opsonização de agentes microbianos, facilitando a ação do complemento, ela vai agir sobre germes capsulados. Né? A imunidade celular, ela vai atuar principalmente contra infecções intracelulares, né, como a pneumocistose, como as infecções virais, encefalite herpética, herpes zoster, né? Então, o compartimento da imunidade adaptativa tem mais relação com esse tipo de quadro,
de cenário infeccioso. Já a imunidade inata, que seriam os neutrófilos, né, eles atuam mais contra infecções fúngicas e bacterianas. É uma imunidade diferente da imunidade adaptativa, não especializada, né? Então, quando a gente fica neutropênico grave, a gente fica susceptível a translocação associada, a neutropenia grave é potencializada também pela mucosite causada pela quimioterapia, que é o dano à mucosa gastrointestinal, à mucosa oral, né? Então, a mucosite e a neutropenia vão fazer com que haja uma quebra da barreira dessas mucosas, e o principal mecanismo dessa febre em pacientes neutropênicos é a translocação de germes entéricos, né? É o principal mecanismo a princípio, em primeiro momento. Então, pensando nesse raciocínio, a gente vai ter uma maior incidência de que tipo de patógenos? Daqueles que colonizam o nosso trato gastrointestinal, principalmente os gram-negativos entéricos e as leveduras, né, que a gente tem cândida no nosso TGI. Então, a gente vai entender um pouquinho mais na frente, quando a gente for discutir o tratamento disso, e as profilaxias, né, que em pacientes que a gente prevê que vão ficar neutropênicos graves, por muito tempo a gente já faz antimicrobianos de forma profilática para que diminua a incidência de febre. Então, a gente precisa ter essa ideia de que a imunidade inata nos protege contra infecções bacterianas e fúngicas, e que o mecanismo da neutropenia febril é a translocação desses gram-negativos entéricos e a translocação de cândida, principalmente pelo TGI, como eu disse no primeiro momento, né? Então, a gente tem dois cenários. A gente tem um cenário de um paciente que faz quimioterapia ambulatorial e que chega na emergência como aquela paciente do quadro clínico com febre, e a gente vai pedir um hemograma e ele vai ser neutropênico, né? Vai estar neutropênico, a gente vai estar diante de um quadro de neutropenia febril em um paciente ambulatorial, e a gente tem um quadro de neutropenia febril em pacientes internados. Normalmente são pacientes mais graves, que têm neutropenia mais profunda. Esses pacientes normalmente se internam para tratamento de leucemias, para transplante de medula óssea, para situações que o próprio tratamento já gera uma neutropenia mais grave, mais prolongada. Então, no cenário de pacientes ambulatoriais que fizeram quimioterapia ambulatorial, ele pode chegar neutropênico febril, ele deve ser avaliado ambulatorialmente, e eu tenho algumas ferramentas que estratificam esse risco da neutropenia para eu definir se esse paciente vai precisar ficar internado e fazer antibiótico terapia endovenosa, ou se eu posso dar alta para ele com antibiótico terapia oral. Então, com essa ferramenta, o paciente que fez quimio ambulatorial, chegou neutropênico febril na emergência, eu posso usar o score MASC, né, que é um score que utiliza parâmetros clínicos, né, para a gente definir o risco desse paciente desenvolver um quadro mais grave de neutropenia. Então, de uma forma geral, a recomendação do guideline americano, da IDSA, é que pacientes vão ter uma neutropenia febril de baixo risco se tiverem uma previsão de ter menos de 500 neutrófilos por menos de 7 dias, e não tenham comorbidade ou evidência de alguma disfunção orgânica concomitante ao quadro infeccioso, né? E alto risco seriam aqueles pacientes que a gente prevê que vão ter uma neutropenia mais prolongada, por mais de 7 dias, menos de 500 neutrófilos por mais de 7 dias, ou que tenham comorbidades, ou que durante o quadro de neutropenia febril tem evidência de alguma disfunção orgânica, hepática, renal ou hemodinâmica, né? Então, o MASC nada mais é do que um score que a gente aplica que se baseia nesses conceitos. Então, se o paciente ele está assintomático, apenas tem febre, ele pontua 5, se ele não tem hipotensão, ou seja, se ele está estável hemodinamicamente, ele pontua 5, se ele não tem DPOC, pontua 4, tumor sólido, infecção fúngica prévia, pontua 4, não está desidratado, status ambulatorial, sintomas moderados, pontua 3, idade menor do que 60, pontua 2. Então, quanto mais alto o score desse paciente, ele tem um quadro clínico mais brando e tem menos comorbidades. Então, esse paciente você pode considerar tratá-lo ambulatorialmente. Então, como é que isso é feito? Sempre a primeira dose de antibiótico, como naquele caso da nossa paciente do linfoma de Hodgkin, que chegou 12 dias após a quimio com febre na emergência, sempre a primeira dose, ela tem que ser endovenosa, né? Então, a gente normalmente escolhe antibiótico de amplo espectro, normalmente um beta-lactâmico, o Tazocin, ou o Cefepime. A gente escolhe um antibiótico de amplo espectro e faz sempre a primeira dose
endovenosa. E o paciente deve ficar em observação por pelo menos 4 horas. E aí você vai reavaliar o paciente. Se é um paciente com score MASC acima de 21, se ele tem uma previsão de ter uma neutropenia por menos de 7 dias, pelo tipo de química que ele fez, não tem comorbidades, o paciente está bem, a gente pode dar alta para esse paciente, com telemonitoramento e reavaliações frequentes até que ele tenha contagem de neutrófilos acima de 500. E aí a gente faz antibiótico-terapia oral com o amoxicilina clavulonato associado a uma quinolona, normalmente a ciprofloxacina. Esses pacientes de alto risco, que têm uma previsão de neutropenia de menos de 500 neutrófilos por mais de 7 dias, normalmente são pacientes que já estão internados, que já fazem a quimioterapia endovenosa. Então, esse paciente que vai chegar na emergência é o paciente que tem linfoma e faz quimio ambulatorial, é o paciente de tumor sólido que faz quimio ambulatorial. Então, a abordagem dele no pronto atendimento deve ser dessa forma. Primeira dose, sempre que fez quimioterapia e febre, considerar como hipótese neutropenia febril, até que se prove ao contrário, você considerar o neutropênico febril e começar a antibiótico-terapia de amplo espectro o mais precoce possível, dentro de, no máximo, 1 hora. A nossa paciente aplicando score MASC seria alto risco, uma paciente que tem instabilidade hemodinâmica, está desidratada, tem sintomas moderados, né? Não tem sintomas leves, está hipotensa. Então, é uma paciente de alto risco. Todo paciente de alto risco que tem sinais de gravidade ou score MASC menor que 21 deverá ser internado e começar o tratamento com antibiótico-terapia endovenosa. Então, como a gente aborda esse paciente no cenário ambulatorial? A gente tem que fazer uma cultura pareada, pelo menos 2 amostras de 2 sítios diferentes. Tem que solicitar um hemograma para a gente avaliar se o paciente tem menos de 500 neutrófilos ou entrar em contato com um especialista, com um médico assistente, para saber se esse paciente tem uma perspectiva de cair mais neutrófilo e estar neutropênico nas próximas 48 horas. Fazer uma avaliação com função renal hepática e eletrólitos, para a gente ver se esse paciente tem alguma disfunção orgânica associada, que denota algum sinal de hipoperfusão, por exemplo, né, algum sinal de maior gravidade, e demais culturas e exames, aí a depender do reconhecimento do foco. Então, o paciente vai chegar com febre, lembrar que eles têm um quadro atenuado pela própria neutropenia, e o principal mecanismo é a translocação bacteriana de gram-negativos entéricos, mas a gente precisa avaliar o paciente. Às vezes ele tem uma flebite, às vezes ele tem alguma ulceração, alguma lesão de mucosa, às vezes ele tem uma queixa respiratória, uma tosse. Então, além do reconhecimento da neutropenia febril, início da antibiótico-terapia empírica rápida, a gente vai ter que tentar localizar algum foco, né, para também direcionar o tratamento para esse foco e sempre colher hemocultura de diferentes acessos. Né. Lembrar que na neutropenia febril, de literatura, é em torno de 20% das hemoculturas vão dar positivas. A maioria das hemoculturas vão dar negativas. Né. Então, para a nossa paciente, a gente deveria solicitar um hemograma para avaliar se ela está neutropênica, ureia, creatinina, os eletrólitos, né, a função hepática e transaminases, a hemocultura de pelo menos 2 sítios de acesso diferentes, e uma gasometria arterial com lactato, já que a nossa paciente está com instabilidade hemodinâmica. Né, quer dizer, pelo menos está hipotensa e hipoperfundida, provavelmente está com instabilidade hemodinâmica. Então, a gente poderia ver o lactato arterial como um parâmetro de má perfusão tecidual. Então, como eu já falei, o principal agente etiológico da neutropenia febril, o mais frequente, são as infecções bacterianas. Né? Então, para pacientes internados que estão em tratamento de leucemia, de indução de leucemia, em transplante de medula óssea, que estão fazendo transplante de medula óssea, eu sei que esses pacientes vão receber uma quimioterapia extremamente mielotóxica e que vão ficar neutropênicos profundos, mais de 7 dias com menos de 100 neutrófilos. Então, nesse cenário que eu já prevejo que o paciente vai ter uma neutropenia prolongada, mesmo ele não tendo tido febre, eu já inicio um antibiótico profilático, diferente do paciente ambulatorial, que tem um baixo risco, que não vai ficar tão neutropênico por um tempo tão prolongado. Então, normalmente, esses pacientes estão internados e são as induções de leucemia e os transplantes de medula. Eu já prevejo essa neutropenia grave prolongada e é recomendado a profilaxia. Ele já começa concomitante à quimioterapia ou quando ele fica neutropênico, a profilaxia com quinolona. Normalmente, a gente usa a levofloxacina, pensando
que a nossa flora intestinal é composta por gram-negativos entéricos. A gente utiliza essa quinolona que tem um espectro contra esse tipo de germe, contra a E. coli, por exemplo. Então, como eu já falei, uma vez o paciente tendo o diagnóstico de neutropenia febril, ambulatorial ou internado, o início do antibiótico deve ser feito após a coleta de pelo menos 2 amostras de hemocultura de sítios diferentes, no máximo até 1 hora após a febre. Por quê? Porque a neutropenia febril, como a gente já falou, é uma entidade que tem uma taxa de complicação e esses pacientes podem evoluir para choque e óbito em poucas horas. Né? Então, a gente tem que iniciar empiricamente o tratamento até 1 hora após a febre. A gente tem que intervir rapidamente. E qual é o tratamento de escolha? O meu paciente, por exemplo, que está internado, fez uma quimioterapia de indução para uma leucemia aguda, está no 14º dia, no nadir da quimioterapia, com 100 neutrófilos, não fez febre até então, tem um episódio de febre de 38 graus, temperatura axilar, eu colho as 2 amostras de hemocultura, ou se o paciente tiver um catéter duplo lumen, eu colho uma amostra de cada lumen e uma amostra periférica, né, que tem que ser em 2 sítios diferentes, e em até 1 hora eu vou ter que começar antibiótico-terapia de amplo espectro com cobertura para pseudomonas, para amplo espectro para gram-negativo e para atividade contra pseudomonas, né? Então, eu posso iniciar, por consenso, a nossa primeira opção são os beta-lactâmicos. A gente pode iniciar o tazocin, no caso seria a piperacilina com tazobactam, ou cefepime. Não tem, a dose da pipetazo seria 4,5 gramas de 6 em 6 horas e do cefepime 2 gramas de 8 em 8 horas. Tá? Então a gente, primeira linha, pipetazo ou cefepime até 1 hora após a febre. Isso se o paciente estiver sem sinais de instabilidade hemodinâmica. Né? Quando eu começo a primeira linha de antibióticos já com um antibiótico de maior espectro, como os carbapenêmicos, como o penem e o meropenem. Né? Então, eu vou iniciar com carbapenêmico se esse paciente, além da febre, tiver instabilidade hemodinâmica, que é um sinal de gravidade, que ele pode evoluir com óbito, inclusive, em horas, e chocar realmente de forma refratária se a gente não intervir mais agressivamente. Então, a gente pode iniciar logo a antibiótico-terapia, não com beta-lactâmico, mas sim com carbapenêmico, se o paciente faz o episódio febril associado à instabilidade hemodinâmica. Né? A associação com polimixina B e amicacina, ela não está normalmente nos guidelines, mas se o paciente tem febre com instabilidade hemodinâmica e é previamente colonizado por um agente multiresistente, que são bactérias que aparecem em surtos ou estão emergindo cada vez mais pelo uso indiscriminado de antibióticos, a gente já pode iniciar também, se o paciente tiver instabilidade hemodinâmica, poli-B e amica. Caso ele já seja previamente colonizado de alguma internação anterior, ou se esse paciente está numa unidade que tem um surto de um germe multiresistente, é neutropênico febril e tem sinais de instabilidade hemodinâmica. A vancomicina, a gente nunca inicia a inclusão empírica ou na febre persistente. A gente só inicia a vancomicina empírica também se o paciente faz uma primeira febre com sinais de instabilidade hemodinâmica. Então, resumindo, para a gente tentar deixar uma coisa mais clara. Se o paciente faz um primeiro pico febril, está neutropênico, qual a conduta? A gente tem que colher hemocultura e iniciar beta-lactâmico, tazocin ou cefepime em até 1 hora. Certo? Caso esse paciente faça um primeiro episódio febril e esteja acompanhado de instabilidade hemodinâmica, né, a gente não vai iniciar com os beta-lactâmicos, a gente vai iniciar com antibiótico de maior espectro, com o carbapenêmico, normalmente o meropenem, associado à vancomicina, porque a gente deve associar a vancomicina no caso de instabilidade hemodinâmica, né, e considerar a associação de polimixina B e amicacina no cenário de instabilidade hemodinâmica se o paciente for previamente colonizado por multi-R, como KPC, por exemplo, ou estiver numa unidade que esteja tendo um surto de KPC. Certo? Em relação à vancomicina, como a gente já falou, nunca deve ser utilizada em primeira linha, só se o paciente estiver com instabilidade hemodinâmica, com um quadro de pneumonia clínica, né, pensando em estrépito, com infecção relacionada a catéter, com infecção de pele ou partes moles, ou com mucosite grave em uso de quinolona prévia. Vamos, então, tentar destrinchar isso aqui. Então, o paciente fez a primeira febre,
eu vou iniciar, por exemplo, o tazocin. Quando eu devo associar a vancomicina? Se ele tiver instabilidade hemodinâmica, se ele tiver imagem radiológica de pneumonia, que normalmente esses pacientes não fazem por conta da própria neutropenia, se ele tiver sinais de infecção de catéter, né? Ou seja, evidência clínica de infecção por gram-positivo, como catéter, por exemplo. Lembrar que o catéter não vai ter sinais flogísticos exuberantes por conta da neutropenia, então a gente sempre tem que valorizar a dor como um sintoma de infecção de catéter, o calafrio quando faz a infusão de algum medicamento, algum bolos, alguma coisa. Se tem evidência de infecções de pele e partes moles, que é evidência clínica também de infecção por gram-positivo, como a flebite, por exemplo, ou quando o paciente tem mucosite grave com uso prévio de quinolona. Então, por que eu tenho que fazer a vancomicina para um paciente que tem neutropenia febril e tem mucosite grave com uso prévio de quinolona? Porque, como eu falei, pacientes que estão internados, eles podem fazer profilaxia com a levofloxacina, por exemplo, naqueles que estão internados, tratando leucemia ou transplante de medula, que eu já prevejo que vai ter uma neutropenia prolongada. Então, esses pacientes podem usar por bastante tempo a levofloxacina profilática. Quando eles fazem um episódio febril e usaram a levo por muito tempo, por que eu preciso associar vanco se ele tiver com mucosite grave, se ele que é um efeito colateral da quimio, se ele tiver com ulcerações de mucosa oral, né, principalmente, se ele tiver com sinais de mucosite grave? Porque o uso prévio da quinolona pode ser, a gente tem gram-positivo em cavidade oral, né, e normalmente é estrépito. Então, o uso prévio da quinolona por um tempo mais prolongado pode selecionar esse estreptococo de cavidade oral, né, e a gente tem a emergência de uma flora de cavidade oral resistente aos beta-lactâmicos. Então, o uso prévio da quinolona pode deixar meu estrepto de cavidade oral resistente ao tazocin ou cefepime. Então, se eu tenho mucosite grave, que é uma quebra da barreira de cavidade oral, e eu usei a quinolona por muito tempo, eu associo ao beta-lactâmico a vancomicina, né? Então, além da instabilidade hemodinâmica, evidência clínica, radiológica ou evidência clínica ou microbiológica de infecção por gram-positivo, como a flebite, infecção de catéter, eu também tenho a mucosite com uso prévio de quinolona, uma indicação do uso da vancomicina. Então, como eu já falei, para o paciente que está ambulatorial, que tem um baixo risco, a gente vai dar alta para ele com cipro e amoxicilina e clavulonato. Quinolona e amoxicilina e clavulonato. Para o paciente internado, a gente vai fazer essa abordagem de antibiótico terapia endovenosa. Então, quando a gente pensa nos patógenos, né, quais são os mais prevalentes? São os gram-negativos entéricos, né? A E. coli, a Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, esses gram-negativos, acineto, Stenotrophomona, Citrobacter. Então, são gram-negativos, principalmente os gram-negativos entéricos. Por quê? Porque a gente tem a neutropenia associada à mucosite, uma quebra da barreira, e esses gram-negativos vão translocar. Por isso que sempre a gente inicia ou um beta-lactâmico ou um carbapenêmico como terapia inicial empírica do neutropênico febril, pensando nesses gram-negativos. Por que os gram-positivos são menos frequentes, né? Porque, como o Staphylococcus aureus, o enterococo, o Streptoviridans, o Streptopneumoniae, o Streptopiógenes, porque não fazem parte da flora do TGI. Então, esses gram-positivos, eles normalmente causam infecção de corrente sanguínea associada a um catéter, associada a uma quebra de barreira de cavidade oral, associada a algum foco cutâneo, alguma punção venosa, né? Então, eles são menos frequentes porque eles não estão colonizando o trato gastrointestinal e que são germes que têm uma maior facilidade de chegar à corrente sanguínea por translocação. Então, os gram-positivos, eles são menos frequentes. Lembrar que, eventualmente, a gente pode encontrar o Staphylococcus coagulase negativo, e quando a gente encontra na hemocultura, né, sempre pensar em contaminação da amostra. Então, como eu já falei, o tratamento da neutropenia febril de baixo risco, que é o paciente que está fazendo quimioterapia ambulatorial, chega no hospital dia ou no pronto atendimento, né? A gente não tem sinais de gravidade, a gente tem a ideia de que aquele paciente não vai ter uma neutropenia mais prolongada. Ele tem um MASC com um score alto, ou seja, ele tem um baixo risco. Qual é a conduta? É receber a dose inicial de antibiótico endovenoso, como a pipetazo ou o
o cefepime, né? Deixar o paciente em observação por pelo menos 4 horas. O paciente deve ter um cuidador em casa 24 horas, se você optar por dar alta, se ele preencher esses critérios de baixo risco, né? Então, o paciente precisa ter um cuidador 24 horas por dia em casa para vigilância, tem que ter comunicação, tem que ter um meio de transporte ao pronto atendimento, e ele não pode morar muito longe do hospital. Tem algumas recomendações que o paciente não deve morar a mais de 40 quilômetros do serviço hospitalar, que não é uma realidade aqui no nosso meio, né? Então, a gente também, principalmente no SUS, deve avaliar a condição social do paciente. Se ele tem acesso rapidamente de volta a atendimento médico, caso ele evolua com persistência da febre ou algum sinal de gravidade, né? Mas o paciente que é um baixo risco, ele deve receber essa primeira dose endovenosa, após 4 horas receber alta com cipro e amoxicilina clavulato, mas deve ser reavaliado diariamente. Hoje em dia a gente tem um recurso da telemedicina, né? E esse paciente deve ser readmitido se o paciente persistir com febre por 48 horas ou se tiver piora dos sintomas, né? Então, como eu já falei, tratamento oral para casa por 7 dias, a ciprofloxacina 500 mg de 12 em 12 e a amoxicilina clavulato, né, 875 mg de 12 em 12, né, 875 de 12 em 12 ou 500 de 8 em 8 por 7 dias. Né? E aquele paciente de alto risco que chega ambulatorial com disfunção orgânica, sinais de gravidade, neutropenia, instabilidade hemodinâmica, score MASC baixo, né, com pontuação baixa, ou seja, um alto risco, ou o paciente que já está internado porque tem uma previsão de uma neutropenia mais prolongada e um alto risco de neutropenia febril, esse paciente ele deve ser internado, se ele já não estiver internado, e deve iniciar antibiótico terapia com beta-lactam, caso assim o cefepime, né? A gente tem que ter alguns cuidados para orientar e para praticar com esses pacientes neutropênicos febris. A lavagem das mãos, né, é uma coisa realmente extremamente importante, porque no momento que você toca em um paciente, vai avaliar outro paciente, você pode estar carregando ali a flora toca no paciente ou na ilha do paciente, que a gente chama, né, que são bombas de infusão, cama, fomites, lençóis, né? Quando você toca na ilha do paciente, você deve lavar as mãos quando você vai examinar, assim, ao chegar no paciente, ao sair, para você não carregar a flora de um paciente para o outro. O ideal é que sejam quartos individuais, né, para que essa contaminação cruzada seja minimizada. A vacinação, você sempre orientar o paciente a ter higiene pessoal, né, principalmente com cavidade oral. Então, a gente recomenda o uso da clorexidina oral não alcoólica, porque esses pacientes podem ter mucosite, então, a higiene oral e pessoal, e a restrição de contato com pessoas doentes, né? Então, esses pacientes normalmente neutropênicos, principalmente neutropênicos, isso aí vale para neutropênicos ambulatoriais, pacientes em quimioterapia ambulatoriais ou internados, e neutropênicos internados, a gente tem que ter esse controle ambiental, restrição de visitas, né, de circulação de pessoas, para diminuir o risco de contaminação de um paciente para outro ou de algum agente externo. Então, aquela nossa paciente lá do primeiro caso clínico era uma paciente que a gente prescreveria em primeira linha, tazocin e vancomicina, porque tem sinais de instabilidade hemodinâmica. Se realmente ela tivesse sinais de choque, né, de fato, com contração de diurese, a gente poderia até fazer carbapenêmico e vancomicina de primeira linha, né, porque a paciente estava grave, e aí a hidratação e as medicações que ela faz de uso contínuo, que já fazia de uso em casa, né, a prednisona, o fator de crescimento de colônia granulocística, que é o granuloquine, o omeprazol, as medicações de uso rotineiro e sintomáticos da paciente e cuidados intensivos. Ou seja, é um paciente neutropênico febril, é um paciente que deve ter sinais vitais rigorosamente monitorizados, balanço hídrico rigorosamente monitorizados, se possível, visita médica mais de uma vez por dia, vigilância constante da enfermagem e do próprio acompanhante, se for o caso, porque são pacientes que podem ter uma deterioração clínica rápida, e a gente precisa intervir escalonando os agentes antimicrobianos.
Então, quando trocar o antibiótico? Então, o meu paciente que fez um primeiro episódio de neutropenia febril, está internado, é um paciente de alto risco, não tem estabilidade hemodinâmica, eu comecei um beta-lactâmico para ele como a pipetazo, por exemplo. Quando eu vou trocar esse antibiótico? Então, a gente vai se guiar muito pela piora clínica, pelo estado geral do paciente, por dados microbiológicos. Né? A gente vai ver o resultado da cultura. Se eu comecei pipetazo e cresceu na cultura uma E. coli produtora de beta-lactamase, SBL, ou uma Klebsiella produtora de beta-lactamase, SBL, eu vou escalonar o meu antibiótico baseado naquela hemocultura, no resultado daquela hemocultura. Né? Então, se o paciente ele tem um episódio febril, está estável clinicamente, eu comecei beta-lactâmico, ele persiste febril, tem febre persistente, ou passou 48, 72, 3, 4 dias e a febre volta, principalmente se acompanhada de queda do estado geral. Aí eu posso escalonar o meu antibiótico. Quando eu vou escalonar de que classe para que classe? Eu vou escalonar dos beta-lactâmicos, pipetazo ou cefepime, para os carbapenêmicos, imipenem ou meropenem. Normalmente a gente usa a pipetazo, escalonando para o meropenem. Né? Se o paciente tem febre persistente, recorrente, eu tenho uma piora clínica importante. E quando eu vou suspender esse antibiótico, eu já sei o critério para iniciar, né? Que é a neutropenia, o neutrófilo abaixo de 500 e uma temperatura axilar acima de 37,8. Eu inicio. Quando eu vou suspender? Eu vou primeiro critério, meu paciente tem que estar febril há pelo menos 48 horas. Então, eu tenho que estar febril há 48 horas, é um critério. E eu tenho que ter restabelecida a imunidade inata. Ou seja, eu tenho que ter mais de 500 neutrófilos. Porque aí eu vou estar garantindo que aquele paciente restabeleceu aquela barreira na mucosa do TGI que vai evitar a translocação bacteriana. Então, o critério para suspender é resolução da febre e dos sintomas clínicos no mínimo a 48 horas, associado à recuperação medular. Né? Você ter mais de 500 neutrófilos. Agora, se eu tenho infecção de corrente sanguínea, se o meu paciente tem alguma cultura positiva, né? Ou se eu tenho um foco infeccioso, como uma flebite, como infecção de catéter, né? Mesmo o meu paciente recuperado de neutrófilos, tendo mais de 500 neutrófilos e estando na febril a 48 horas, eu vou ter que fazer um esquema de antibiótico para tratar a infecção de corrente sanguínea, para tratar a infecção de catéter, que normalmente a gente mantém um total de 10 a 14 dias. Então, se o meu paciente, por exemplo, fez um episódio, está internado, neutropênico, fez um episódio de febre, eu comecei pipetazo, colhi hemoculturas, ele passou 5 dias, não recorreu à febre, não persistiu a febre, as culturas estão negativas, e ele recuperou neutrófilos, mais de 500 neutrófilos, eu tiro o antibiótico com 5 dias e dou alta para o paciente, quando for clinicamente, do ponto de vista clínico, ele estiver apto para ter alta. Mas, se eu localizo infecção, seja de corrente sanguínea, ou seja de algum outro foco, mesmo o meu paciente estando febril e tendo recuperado neutrófilo, eu preciso completar 10 a 14 dias de antibiótico para tratar, ou o tempo de antibiótico para tratar aquele foco, certo? Então, os pacientes com neutropenia prolongada são situações de exceção. Por exemplo, pacientes com aplasia de medula, que fazem neutropenia febril. Às vezes o paciente com aplasia de medula, a gente faz um tratamento com imunossupressão, que é uma imunossupressão, tratamento da aplasia de medula, ele pode ter uma resposta, ou seja, ele pode recuperar neutrófilo em até 6 meses, ou seja, eu não tenho um paciente com mielodisplasia, que tem uma disfunção na medula óssea, que é um neutropênico crônico, né? Então, eu não tenho uma perspectiva que esse meu paciente faz neutropenia febril, eu não tenho uma perspectiva que esse paciente recupere. Diferente de um paciente que tem uma leucemia aguda ou um linfoma, que eu vou fazer a quimioterapia, ele poderá aplasiar e depois vai recuperar a hematopoese. Então, pacientes com doenças na medula óssea, que têm neutropenia crônica, se fazem neutropenia febril, eu vou fazer um curso de antibiótico por 10 a 14 dias, mesmo que eu não encontre um foco, eu vou suspender esse esquema de antibiótico após eu vou suspender o antibiótico após o término de um esquema empírico, como se fosse
10 dias, 10 a 14 dias. Porque se meu paciente ele está na febril, eu posso retirar o antibiótico, mas eu não vou esperar ele recuperar a neutrófilo, porque ele é uma situação de exceção. Ele é um paciente que tem uma doença na medula, tem uma neutropenia crônica. Eu trato empiricamente e depois tiro o antibiótico. Né? Então, existe uma situação da febre persistente, né, que é uma situação que a gente deve escalonar o antibiótico em pacientes internados de beta-lactâmicos pacarbapenêmicos, né, é uma situação que a febre não se resolve após 3 a 5 dias. A gente pode escalonar, principalmente se acompanhar de piora do estado geral. Esse paciente que tem febre persistente ou febre recorrente, eu preciso repetir as hemoculturas a cada 48, 72 horas. Por quê? Porque, como a gente discutiu, apenas 20 a 30% das hemoculturas vão estar positivas. Então, eu preciso seriar essas hemoculturas para aumentar a chance de eu isolar algum patógeno e orientar o meu tratamento, escalonando antibiótico ou desescalonando antibiótico, caso eu esteja com antibiótico de maior espectro para um de menor espectro, conforme o resultado da hemocultura, se o meu paciente está estável. E aí eu preciso rastrear outras situações, principalmente em neutropênicos graves e prolongados. Se ele está com febre persistente ou recorre da febre, eu vou ter que começar a pensar na emergência de outros agentes etiológicos que não são os gram-negativos entéricos, né? Que são as infecções fúngicas invasivas. Então, antigamente, a principal infecção fúngica, as infecções fúngicas, né, elas são principalmente em pacientes que vão ter neutropenias mais graves e mais prolongadas. Normalmente, eles vão estar internados, esses pacientes, como as induções de leucemia, né, as quimioterapias para tratamento de leucemias e os transplantes de medula óssea. Então, a infecção fúngica, alguns anos atrás, o principal agente eram as leveduras, eram as cândidas, né? Por quê? Porque elas estão presentes na mucosa do trato gastrointestinal e, assim como os gram-negativos entéricos, elas translocavam e causavam infecções de corrente sanguínea. Atualmente, nesses pacientes internados com neutropenia prolongada, a gente vê cada vez mais uma diminuição da candidemia. Porque, hoje em dia, em pacientes que estão internados e vão ter uma neutropenia prolongada, menos de 100 neutrófilos por mais de 7 dias, isso eu sei pelo tipo de tratamento que ele está fazendo, pelo tipo de quimioterapia que ele está fazendo, eles vão ganhar a levofloxacina profilática, como a gente discutiu, mesmo antes de ter a febre, e vão ganhar também o fluconazol profilático, seguindo o mesmo raciocínio de que a gente pode ser colonizado, a gente é colonizado por leveduras no trato gastrointestinal, e antigamente, antes da gente usar o fluconazol profilático, as leveduras, as cândidas, eram o principal germe causadores de infecções fúngicas e neutropênicos. Porém, com o uso do fluconazol profilático, que é um derivado azólico que tem ação anti-leveduras, hoje em dia se tem uma menor incidência, a gente encontra cada vez menos a candidemia, a neutropenia febril causada por a translocação de cândidas para a corrente sanguínea. Né? Então, o escape de cândida com profilaxia que a gente faz com fluconazol em pacientes neutropênicos graves é baixo. Né? Existem algumas cepas que já são, de uma forma, que já são resistentes a esses derivados azólicos, como o fluconazol, que no caso é a Candida glabrata e a Candida krusei. Então, eu posso ter uma Candida glabrata, uma Candida krusei na corrente sanguínea, ou eu posso ter um escape de alguma cepa resistente a derivados azólicos, como o fluconazol, mas isso é uma coisa menos prevalente no cenário atual, em que a gente usa esse antifúngico profilático em neutropênicos graves e prolongados. Né? Então, com isso, houve a emergência de um novo tipo de infecção fúngica invasiva. Então, com o uso do fluco profilático, o principal tipo de infecção fúngica em neutropênicos é a infecção fúngica invasiva, por fungos filamentosos. Antigamente eram as leveduras, com o uso do fluco, atualmente emergiram as infecções fúngicas invasivas por fungos filamentosos. Então, quando eu penso que um neutropênico febril pode estar tendo uma infecção fúngica, normalmente a primeira abordagem, e qualquer abordagem de um neutropênico febril, é com o uso de antibiótico de amplo espectro, que ele pode chocar se você não
cobrir principalmente os gram-negativos entéricos. Então, a gente usa sempre um antibiótico com atividade anti-pseudomonas e ampla cobertura para gram-negativos. Né? Normalmente, essa infecção fúngica invasiva não é no momento precoce da neutropenia. É em pacientes que têm uma neutropenia mais grave e por um tempo mais prolongado. Então, para eu pensar em infecção fúngica invasiva no neutropênico, não é aquela pessoa, não é aquele paciente que ficou neutropênico há 48 horas. É aquele paciente que tem menos de 100 neutrófilos por mais de 7 dias. Então, esse paciente, ele torna-se um hospedeiro susceptível, com maior risco de ter infecção fúngica invasiva. Então, se o meu neutropênico está com febre persistente, ou faz febre, e ele tem menos de 100 neutrófilos há mais de 7 dias, além da instituição de antibiótico terapia, eu vou ter que investigar se esse paciente tem infecção fúngica invasiva, porque ele torna-se um hospedeiro susceptível a esse tipo de agente pelo tempo e gravidade de neutropenia que ele está. Então, sempre que meu paciente tiver neutropenia profunda e prolongada, menos de 7 dias, menos de 100 neutrófilos por mais de 7 dias e fizer febre, eu sempre, além do antibiótico, vou rastrear a infecção fúngica invasiva. E quem são esses fungos? Né? Quem são esses fungos filamentosos? O mais comum é o Aspergillus fumigatus. Né? É a principal causa de infecção fúngica nos dias de hoje. Né? E ele, diferente das leveduras, não está no nosso trato gastrointestinal. Ele é um fungo que ele é ubíquo, ele está no ambiente. Né? Então, são conídeos, esporos, que estão dispersos no ambiente, que não causam infecções em nós, pessoas que temos a imunidade inata, ou seja, temos não somos neutropênicos, né? Esses fungos, eles não nos vão causar, não vão conseguir fazer a invasão, né? Que o principal sítio é sino pulmonar, é seus da face e pulmão, por conta da nossa imunidade inata que está preservada. Então, o principal agente é o Aspergillus fumigatus. Então, ele está no ambiente. Quais são os fatores de risco? Aliás, quais são os cuidados que eu tenho que ter no neutropênico, que eu sei que vai ter mais de 7 dias com uma neutropenia grave, com menos de 100 neutrófilos. Além da profilaxia com leve fluco, que a gente sabe, né, que a gente vai ter que fazer, porque ele tem um alto risco de translocação por gram-negativos entéricos e cândida, a gente tem que ter cuidados ambientais com esse paciente, para diminuir o risco de infecções fúngicas invasivas, principalmente do Aspergillus, que é um agente que é ubíquo, que está no ambiente. Então, esses pacientes, idealmente, devem estar num quarto com filtro EPA, né, para a gente ter um controle dessas partículas do ar, que podem estar no ar, nesses esporos que podem estar no ar, e a gente, idealmente, deve ter um quarto com ventilação com pressão positiva. Por quê? Porque gerando uma pressão positiva dentro do quarto, quando a gente abre a porta, por exemplo, a gente impede que o ar de fora entre para o quarto. O fluxo de ar de dentro para fora do quarto. Quando você vai abrir a porta, você encontra até uma certa resistência, né? Evitando com que esporos que estão fora do quarto do paciente entrem no ambiente. Né? Então, o filtro EPA e a ventilação por pressão positiva, né, são fatores ambientais protetores de infecção fúngica invasiva, que o principal é a aspergilose, e neutropênicos graves. Né? A gente também tem outras recomendações. Aqui no nosso meio não é tão comum, né? Mas o guideline americano, ele orienta que o paciente não deve receber flores, né? Porque aquilo ali é uma planta, pode ter fungo ali, né? Pode ter esporos de aspergillus ou de algum outro fungo filamentoso, e você vai levar ali para o paciente neutropênico, que é um hospedeiro susceptível àquele tipo de infecção fúngica invasiva. Né? Então, a gente tem que ter um controle ambiental e saber que é um germe ubíquo. Um outro fator de risco são obras no hospital. Né? E todo hospital está constantemente em obras. Mas obras, né, você quebrar piso, você levantar parede, isso você vai dispersar a poeira e partículas no ambiente, aumentando a disseminação desses esporos de fungos filamentosos. Né? Por isso que no mundo ideal, a gente tem que ter um controle ambiental no quarto desses neutropênicos graves. Então, como funciona essa infecção fúngica invasiva? Né? Então, na verdade, não há uma translocação, já que o germe vem de fora do ambiente para o hospedeiro. Um hospedeiro susceptível, num neutropênico grave, ele pode inalar
um esporo de um Aspergillus fumigatus, por exemplo. Esse esporo vai chegar na mucosa brônquica, né, e vai fazer, ou na mucosa do seio da face, ou vai chegar na viária ali terminal, e vai fazer o que a gente chama de angioinvasão. Então, esse esporo, por que ele vai fazer, por que faz uma angioinvasão no paciente que está fazendo lá quimioterapia e não faz na gente? Porque esse paciente, ele não tem imunidade inata, que é, como a gente falou, é uma imunidade importante, né, contra infecções fúngicas e infecções bacterianas. Então, a neutropenia grave favorece ou permite a angioinvasão do esporo de um fungo filamentoso, como Aspergillus, por exemplo. Esse esporo faz essa angioinvasão e começa a proliferar ali no vaso sanguíneo e no tecido pulmonar adjacente, formando hifas, né? E aí a gente tem a imagem radiológica característica, que eu não sei se eu consigo, acho que eu não tenho um setinho aqui para mostrar, mas como vocês estão vendo aí na imagem, é uma lesão nodular hipodensa na base do pulmão direito, aí no caso, né? Na base do pulmão direito, é uma lesão bem grande, é um macronódulo, maior que 1 centímetro, que é essa região bem esbranquiçada, e ao redor você vê uma região mais atenuada em vidro fosco, que é o que a gente chama de sinal do halo. Então, isso é a imagem característica de infecção fúngica invasiva no neutropênico. É decorrente da angioinvasão daquele esporo, da proliferação das hifas, formando essa imagem nodular, e essa reação inflamatória perinodular forma essa atenuaçãozinha em vidro fosco, eu não sei se vocês conseguem ver aí na imagem, essa imagenzinha mais hipodensa ao redor do nódulo, então, que é chamada de sinal do halo. Então, essa é a imagem clássica de uma infecção fúngica invasiva no paciente neutropênico. Então, uma situação prática, o meu paciente está fazendo uma indução de leucemia, uma quimioterapia para uma leucemia mieloide aguda. Ele está neutropênico há 10 dias, está com menos de 100 neutrófilos há 7 dias, fez febre há 5 dias e está usando piperacilina e tazobactam e não tem nenhum sinal de instabilidade. Mas agora, 14 dias após a quimioterapia, 10 dias neutropênico grave, a febre persiste. Então, estou diante de um paciente que tem uma neutropenia profunda e prolongada e tem febre persistente ou recorrente, ou seja, ele é um hospedeiro susceptível à infecção fúngica invasiva. Então, eu vou tentar fazer o diagnóstico pré-emptivo, certo? Eu vou tentar fazer o diagnóstico, uma abordagem pré-emptiva para esse paciente. Ou seja, eu não vou simplesmente começar um antifúngico para ele, porque ele fez febre e é um hospedeiro susceptível. Eu vou tentar buscar evidências de que esse paciente fez uma infecção fúngica, né? Quais são as nossas ferramentas? A tomografia, então o neutropênico grave e prolongado, mais de 7 dias de neutropenia com menos de 100 neutrófilos que faz febre, eu vou tomografar para tentar buscar uma lesão dessa, e eu posso usar marcadores sorológicos, como a galactomanana. Né? Então, a galactomanana é um teste sorológico que eu faço uma sorologia através de ELISA para um polissacarídeo da parede do fungo. Então, eu faço uma sorologia para tentar detectar a galactomanana, né, que é um sinal de que esse paciente pode estar com infecção fúngica, que é um polissacarídeo da parede do Aspergillus. Agora, a tomografia, se a gente achar uma lesão dessa, é um sinal radiológico de infecção fúngica invasiva e eu devo começar o tratamento com antifúngico, né? E a galactomanana é um exame de sangue, é um teste sorológico que eu vou ter alguns problemas com ela. Eu tenho que ter alguns cuidados na interpretação. Como ela é um teste que tem uma alta sensibilidade e uma baixa especificidade, eu tenho um alto índice de falsos positivos. Então, se eu faço uma galactomanana, o anticorte é 0,5 e ela dá 0,6, ter uma grande chance de ser um falso positivo, né? Porque tem uma alta sensibilidade e uma baixa especificidade. Agora, se dá negativa, exames que têm uma alta sensibilidade e uma baixa especificidade têm um alto valor preditivo negativo. Ou seja, a chance de eu ter uma aspergilose é menor, né? Porque ele é muito sensível. Se der negativo, aí eu fico tranquilo. Porém, por dar muito falso positivo, eu vou fazer a galactomanana não de uma forma pontual, e sim eu faço uma curva, desde o início da neutropenia do paciente, e eu vou observando se essa curva torna-se ascendente, com valores ascendentes. Inclusive, a galactomanana, esse perfil de curva ascendente de galactomanana, a gente pode detectar até antes do paciente ter a imagem radiológica, é até um sinal precoce. Então, como eu devo tentar
utilizar o diagnóstico, abordar esses pacientes do ponto de vista de infecção fúngica. Primeiro, eu tenho que saber se é um hospedeiro susceptível. Com 48 horas de neutropenia, a probabilidade dele ter infecção fúngica invasiva é pequena, né? Ele, para ser um hospedeiro susceptível, ele tem que ter pelo menos uma neutropenia mais grave e prolongada. E aí, num hospedeiro susceptível, que é o ponto inicial do meu diagnóstico, eu vou avaliar a curva de galactomanano e vou pedir tomografia de tórax, um TCAR e um TC de da face, para buscar evidências radiológicas e laboratoriais de infecção fúngica invasiva. Então, essa abordagem é o que a gente chama de tratamento preemptivo. Eu posso fazer um tratamento empírico? Posso. Quando é que eu faço um tratamento empírico? É o meu paciente que persiste com febre, está grave, tem sintomas respiratórios, eu não tenho galactomanana, ou a minha galactomanana tem uma curva oscilante, eu faço a tomografia e eu não acho imagem específica. Eu acho uma imagem, uma consolidação inespecífica, mas o meu paciente está grave. Eu não tenho sinais nem sorológicos, nem radiológicos específicos de infecção fúngica invasiva, mas o meu paciente está grave, eu começo um antifúngico para ele, num hospedeiro susceptível. Essa é a estratégia empírica. Né? Qual é o problema da estratégia empírica? Quando a gente faz uma estratégia empírica, a gente tem um aumento de custo e a gente não tem um diagnóstico tão preciso quanto no tratamento preemptivo. Então, o ideal é eu fazer o tratamento preemptivo baseado na tomografia e na galactomanana. Se o meu paciente está grave, eu não tenho essas ferramentas, eu posso optar por tratar empiricamente uma infecção fúngica invasiva com uma acurácia menor do que o tratamento preemptivo. Então, quando eu tenho essa imagem típica de nódulo com sinal do halo, galactomanana positiva, eu chamo isso de infecção fúngica provável, certo? Quando eu tenho um hospedeiro susceptível, neutropênico grave com febre persistente, eu começo um antifúngico de forma empírica, ou seja, a tomografia não tem uma imagem específica, a minha galactomanana não tem uma curva convincente, e eu começo um antifúngico empírico, eu tenho um diagnóstico de infecção fúngica invasiva possível, né? Então, eu tenho um diagnóstico de infecção fúngica invasiva possível, que é só a febre num hospedeiro susceptível, e o meu tratamento é empírico, não é o ideal. Eu tenho um diagnóstico de infecção fúngica invasiva provável, que é quando eu tenho uma imagem típica de nódulo com sinal do halo e uma galactomanana com curva ascendente no hospedeiro susceptível, que é o tratamento preemptivo, que é o ideal, uma infecção fúngica invasiva provável, e eu tenho uma infecção fúngica invasiva provada, quando eu biopsio essa lesão e eu consigo visualizar as hifas e comprovar que aquilo ali é uma infecção fúngica invasiva. Normalmente, nos neutropênicos, a gente tem uma dificuldade em fazer exames invasivos, porque fazer exames invasivos em pacientes normalmente são neutropênicos, plactopênicos, você vai ter um risco associado a esse procedimento. Mas quando o paciente recupera neutrófilo, sempre é bom a gente ter a biópsia dessas lesões e comprovar a infecção fúngica invasiva, porque se esse paciente for fazer uma próxima quimioterapia, ou um transplante de medula, por exemplo, que ele vá ter uma situação de neutropenia, e eu sei comprovadamente que ele teve uma infecção fúngica invasiva prévia, essa infecção, no futuro, num segundo episódio de neutropenia, pode reativar. E aí, a gente entra com a profilaxia secundária. Né? Ao invés da gente fazer o fluconazol para cobrir só as leveduras, que é o habitual da gente, a gente vai fazer um agente que, além de cobrir as leveduras, também vai cobrir esse fungo filamentoso que o paciente foi previamente colonizado num segundo momento de neutropenia. A gente vai utilizar, no lugar de um derivado azólico, a gente vai usar o voriconazol, o posaconazol, o itraconazol a gente evita porque tem absorção errática. Tá? Existem outros, qual o tratamento dessa entidade, das aspergiloses, né? É o voriconazol. A gente deve tratar pelo menos 2 semanas, né? E a gente só vai suspender o uso do voriconazol quando o paciente recuperar a imunidade inata, que é o que protege esse paciente da atividade da infecção fúngica invasiva. Né? Às vezes, esses pacientes ficam com sequelas, podem ter o que a gente chama de bola fúngica, essas bolas fúngicas não regridem, e às vezes a gente precisa fazer um tratamento cirúrgico, caso ele vá fazer um transplante de medula óssea, remover essa bola fúngica, para diminuir o risco de reativação fúngica numa situação futura, e às vezes você pode ter complicações locais, como sangramentos brôncos, né? Essa lesão pode escavar e causar hemorragia
no trato respiratório, que é uma infecção, uma complicação aí tardia das infecções fúngicas invasivas. Quais são os outros fungos filamentosos que a gente tem? O Aspergillus é o mais comum, mas a gente tem também outros fungos filamentosos, que também vão ter esse mesmo perfil de pacientes. Vai acometer neutropenias graves prolongados. A gente tem a mucormicose, que também é uma infecção que pode acometer pulmão e seios da face, principalmente seios da face, que é causada por um fungo chamado zigomiceto, né, que você vai ver no neutropênico grave, febre persistente, você vai tomografar, os achados pulmonares podem ser semelhantes ao da aspergilose, né, uma lesão nodular com sinal do halo, e caso esse paciente desenvolva a sinusite, né, que é um sítio que o zigomiceto, que causa a mucormicose, acomete, você pode ter uma sinusite que tem uma característica de ter erosão óssea, né, e você vê aqui, ali uma destruição tecidual, o paciente às vezes pode ter secreção escurecida, hemorrágica, né? E essa erosão óssea pode até acometer, por contiguidade, sistema nervoso central, né? Você tem quadros bem graves, que ameaçadores à vida, de difícil tratamento, né? Então, o zigomiceto, lembrar que pode causar infecção de seio da face com sinusite invasiva e destruição óssea. Tá? E outro fungo filamentoso que pode também causar esse mesmo tipo de lesão no pulmão que o aspergilo causa é o Fusarium, né? É o Fusarium que causa uma doença chamada fusariose, né? Então, o Fusarium ele tem uma característica, que ele pode entrar por via sino-pulmonar, né? Ele pode entrar por via sino-pulmonar, por seus da face e pulmão, e fazer angioinvasão, e ele, diferente do zigomiceto e diferente do aspergillus, o Fusarium, que é esse outro tipo de fungo, ele tem uma esporulação errática. Ele, quando forma as hifas, ele esporula dentro do hospedeiro, e ele pode causar lesões de pele por êmbolos, né, por êmbolos sépticos, devido a essa esporulação errática que ele faz na corrente sanguínea do hospedeiro. Então, o neutropênico grave, que tem febre, que aparece com lesões cutâneas, como é que são? Eu acredito que não tenha foto na aula, mas como é que são essas lesões cutâneas? São lesões violáceas, né, com centro necrótico, dolorosas e disseminadas, né, mostrando característica embólica. Aí é fácil, porque a gente pode biopsiar a pele, ver que tem hifas ali na pele, e aí a gente deduz que o paciente tem uma infecção fúngica invasiva por Fusarium, tomografa, pode ter pulmão, ou a gente pode não encontrar nada no pulmão, encontrar só na pele. E aí o tratamento do Fusarium é a combinação da anfotericina com o voriconazol, né? O tratamento da aspergilose é o voriconazol, e o tratamento da mucormicose, que é aquela infecção de seios da face causada pelo zigomiceto, ele não tem uma boa sensibilidade ao voriconazol, a gente trata com a anfotericina B, tá? Sempre dá preferência à anfotericina complexo lipídico lipossomal, que tem uma toxicidade bem menor do que a anfotericina B desoxicolato, que é a anfotericina B antiga, convencional, né, que tem muita reação infusional e tem bastante nefrotoxicidade, né? Então, aqui é um fluxograma, eu não sei se dá para vocês enxergarem bem daí, mas é um fluxo, vou até me aproximar aqui para ver, é um fluxograma resumindo o que a gente discutiu. Então, primeiro quadrinho, vamos lá, são as recomendações, um resumo aí da recomendação para o manejo do neutropênico febril. Então, paciente que tem febre e neutropenia, né, no paciente de alto risco, baseado no SCORE-MASC, ou se é um paciente que vai ter uma neutropenia mais grave prolongada, ele vai receber de primeira linha beta-lactâmico, como a piperacilina e tazobactam, com ou sem vancomicina, né? A vancomicina a gente já viu que ele só vai receber se tiver instabilidade hemodinâmica ou se tiver sinais clínicos de infecção por gram positivo, né? Então, se o paciente tem cresce alguma coisa na hemocultura, que é a setinha do lado esquerdo, infecção documentada microbiologicamente, eu vou ajustar o antibiótico conforme as culturas, né? Se cresceu, por exemplo, um E. coli, produtora de beta-lactamase, eu vou escalonar de pipetase para meropenem. Ou se crescer um gram positivo, um Staphylo aureus, eu vou associar a pipetazo, se eu não associei no início, a vancomicina, baseada na infecção de corrente sanguínea por gram positivo, né? E aí nós vamos manter o antibiótico até a recuperação neutrofílica, até o paciente ter mais de 500 neutrófilos, está em ascensão, né? E
está pelo menos a 48 horas afebril. Então, vamos seguir no fluxograma. O paciente fez febre, vamos começar o beta-lactâmico. Se a febre persiste, né, se é uma febre persistente ou recorrente, ou seja, aquela febre que persiste por 3 a 5 dias, ou a febre que para e recorre depois de 3 a 5 dias, eu vou fazer uma avaliação clínica diária, né, com rigorosa vigilância e controle ambiental. Vou colher culturas a cada 72 horas para rastreio de alguma infecção de corrente sanguínea, se as culturas prévias são negativas. E se o paciente está clinicamente estável, né, eu vou manter o esquema de antibiótico até que ele recupere 500 neutrófilos e esteja febril 48 horas. Né? Eu vou ter se a febre persiste, eu vou só ter o manejo de antibióticos, e se ele for um hospedeiro susceptível à infecção fúngica invasiva, eu vou fazer o rastreio de infecção fúngica invasiva com curva de galactomanano e com as tomografias, com TCA sem contraste. Né? TCA de tórax da face não necessita de contraste. E aí, vou manter a terapia até a recuperação neutrofílica, e o paciente ficar assintomático. Se o meu paciente segue aqui o fluxo do meio, né, tem febre persistente e tem piora clínica, né, eu vou escalonar meu antibiótico Pamero, ou Pramero e Vanco, se tiver instabilidade hemodinâmica, ou sinais de infecção por gram positivo. Vou fazer o diagnóstico preventivo de infecção fúngica invasiva a partir do momento que ele torna-se um hospedeiro susceptível, ou seja, a partir de que ele está há mais de 7 dias com menos de 100 neutrófilos. Né? E se eu tenho o diagnóstico de infecção fúngica provável ou provada, né? Provada é mais difícil, porque eu não consigo biopsiar na maioria das vezes esses pacientes, eu vou começar ou a anfotericina B ou o voriconazol, né? Para o tratamento preemptivo dessa infecção fúngica invasiva. Né? A partir, e vou manter em torno por pelo menos 14 dias e vou dar alta para o meu paciente depois que ele tiver recuperação neutrofílica e estiver assintomático. E a última abazinha ali, né, depois que o paciente tem a neutropenia febril, eu inicio o antibiótico beta-lactâmico. Se a febre resolve, né, e eu não tenho recorrência ou persistência da febre, eu mantenho o meu antibiótico até mais de 500 neutrófilos e ele está assintomático a 48 horas. Né? Então, de uma forma resumida, é isso. Né? Então, a gente abre aí para perguntas. É um assunto para quem não está habituado, com bastante informação, bastante complexo, que a gente tem que praticar, mas a gente precisa saber que existe, precisa estar atento, né? E precisa saber reconhecer e saber que é uma entidade grave e agir rápido. Muito bom, doutor João Paulo. Deixa eu só abrir aqui as perguntas. A primeira delas é a pergunta do João. Ele está perguntando se os antibióticos profiláticos são utilizados em todos os neutropênicos ou somente nos neutropênicos graves. Não, só nos neutropênicos graves. Como é que eu sei que o neutropênico é grave ou não? Pelo tipo de tratamento que ele está fazendo. Né? Por exemplo, o meu paciente ele tem um linfoma difuso de grandes células B, um paciente jovem. Né? Eu sei que aquele paciente não vai ter uma neutropenia prolongada. Às vezes ele nem fica neutropênico. Né? Então, eu não utilizo o antibiótico profilático, a levofloxacina e o fluconazol. Eu vou utilizar só para aqueles pacientes que estão internados fazendo uma indução de leucemia ou um transplante meduloso. Pelo tipo de quimioterapia que ele está fazendo, eu sei que ele vai passar 10, 14 dias no neutropênico grave. Então, ele antes de fazer a febre, eu já começo leve-fluco. E a última pergunta, a pergunta do Joshua. Ele quer saber se pacientes neutropênicos febris com hemocultura positiva é indicativo de sepsis. Não. Sepsis é quando a gente tem infecção associada a CIS, né? A resposta inflamatória sistêmica. Né? Normalmente, o mecanismo de neutropenia febril desses pacientes é a translocação bacteriana. Então, a gente presume, quando um neutropênico faz febre, que ele está com infecção de corrente sanguínea. O fato de eu ter uma hemocultura positiva significa que eu consegui, qual a vantagem para a gente? É que eu consegui isolar na corrente sanguínea aquele germe que translocou. E aí eu posso direcionar o meu tratamento de antibiótico ou escalonando ou desescalonando, né?
baseado no resultado daquela hemocultura. Ou escalonar, descalonar ou associar. No caso, se eu estiver usando um beta-lactano com carbapenem, cresce um gram positivo, eu posso associar a vancomicina. Qual a diferença? Nos pacientes que não crescem nada na cultura, eles estão afebris a 48 horas, com neutrófilo recuperado, com a imunidade inata restabelecida, eu vou suspender o antibiótico, independente do tempo que eu estou usando, 3, 4, 5, 7 dias, e eu posso suspender esse antibiótico e dar alta para o meu paciente. Agora, se ele tiver a documentação da infecção por corrente sanguínea, eu vou ter que manter meu antibiótico por pelo menos 10 a 14 dias. Se ele é neutropênico febril, está usando há 5 dias antibiótico endovenoso, cresceu uma cólera na hemocultura, mas ele recuperou no 7º dia, neutrófilos está há 48 horas afebril, eu vou ter que manter mais 3 a 7 dias, né, de antibiótico endovenoso, mesmo ele estando recuperado e afebril, porque eu preciso tratar a infecção de corrente sanguínea que foi documentada. Tá? Então, na verdade, não é o conceito de sepsis. O que vai mudar é a nossa abordagem desse paciente. Né? Doutor João, essas foram as perguntas. Em nome da LED, eu agradeço a sua disponibilidade, a sua excelente aula. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite, tá bom? Só uma consideração, só os slides foram cedidos pela doutora Karine Sampaio, tá? Que trabalha com a gente em todos os serviços. Estamos todos os dias lá no HU de manhã. No HU no Hemócio de manhã, tá bom? Estamos à disposição quando vocês precisarem. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, obrigado.